Muito bem, galera. Estamos aí agora para fazer aquele nosso resumo. Depois do resumo, vocês vão lá fazer as atividades, né? E mostrar o que vocês aprenderam nessa aula. Vamos lá, então, para o nosso resumo de hoje? Olha aí, ó. Geradores e receptores, parte 2, né? Que já falamos dos geradores e receptores, parte 1, que foi o gerador. O esqueminha de um receptor, nós sabemos que os receptores elétricos são equipamentos que vão transformar a energia elétrica em qualquer outra modalidade, né? Energia mecânica, movimento, no caso do ventilador. E no caso, por exemplo, de você carregar um celular, você transforma energia elétrica em energia química e assim por diante, né? Então, a energia elétrica chega até o receptor. Esse receptor tem uma perda dentro dele, que é a energia dissipada em forma de calor. Todo equipamento, todo fio, ele dissipa essa energia, perde um pouquinho. E a energia útil, que nós podemos dizer assim, é aquela não elétrica que vai transformar aí a elétrica nessa outra energia, tá? Então, esse é o esquema de um receptor. Equação. Nós já falamos que no gerador, aqui é o sinal de menos, né? Só que no nosso aqui é mais porque tem que fazer funcionar, tem energia dissipada, uma perda de energia aqui dentro do equipamento, ele esquenta, não é interesse nosso, mas quanto maior a tecnologia, menos essa perda, então é chamado de perda de energia, que não interessa esquentar o equipamento, interessa é fazer ele funcionar. Você tem, por exemplo, ventilador, para que esquentar o ventilador, né? Já está usando o ventilador porque já está quente o ambiente, não tem necessidade nenhuma. Então, a útil tensão do receptor que ele vai, o ventilador vai girar, no caso, movimentar para espalhar o ar ali, transformar num vento e esfriar o ambiente, né? Então, a tensão total precisa de somar o útil que você precisa e mais o que precisa o aparelho para funcionar, tá? Então, nós temos uma tensão aí oferecida pelo receptor, né? Ok? E temos aquela dissipada pela resistência interna, que em forma de calor, né? Na equação do receptor, é uma equação de primeiro grau, nós sabemos, né? Então, nós temos aqui o ponto da P100, quando nós temos uma corrente, na verdade, aqui, a corrente aqui for zero, não estiver funcionando, é a força dele. Força eletromotriz contra eletromotriz, que na verdade é a tensão dele. E você vai aumentando isso aí, né? Conforme você aumenta a tensão, igual o liquidificador tem várias velocidades. Maior tensão, maior velocidade, maior corrente. E aí você tem, na verdade, positivo, que é uma reta crescente. Aqui é o esqueminha do gerador e o receptor, que são ideais, né? Nós temos aqui, na verdade, a curva decrescente do gerador e crescente do receptor. Sinal de menos e mais na equação. Aplicação, aí uma britadeira, né, uma furadeira, o carro elétrico que nós temos, em Marte aí um carrinho, certo? Então, pessoal, olha bem, vocês vão agora fazer as atividades, lembrando aí, dá uma olhadinha aqui, lembrando que vão fazer as atividades, e daqui a pouquinho a gente volta para tirar as dúvidas com vocês, ok? Aí estamos de volta, né? Agora vamos tirar as dúvidas, vocês fizeram as atividades, elaboraram direitinho, conversaram entre vocês para tirar as dúvidas. Se caso persista alguma dúvida ainda, nós vamos tirar agora com vocês. Vamos juntos então? Vamos lá? Ok. Vamos lá, pessoal? Questão primeira. Aplica-se uma DDP, uma diferença de potencial, ou também chamada de tensão, voltagem, né, de 55 volts a um motor de resistência interna de 2 ohms, que tem um motorzinho aqui e a bateria, 55 volts, e que é percorrido por uma corrente elétrica de 2,5 amperes. Então, determina a força contra a eletromotriz do motor, que é aquela força que é a tensão no receptor, né? E a indicação de um voltímetro ligado aos terminais do motor, do receptor, tá? Então, olha bem, força contra a eletromotriz, lembra que aqui é mais, né? 55 é a tensão, que está ligado na bateria, então
é U. E a corrente de 2,5 está aqui, e a resistência interna de 2. Multiplica, lembrando que 2 vezes 2,5 é igual a 5, tá? Então, isso aqui vai dar 5. Está positivo, passa para o outro lado negativo. 55 menos 5, então nós temos aí 50 volts. Não é necessário 0,0, mas só para ficar bonitinho aí, tá? 50 volts, né? E o voltímetro estiver nos terminais do motor? Porque 50 é o que ele precisa para funcionar, mas ele dissipou energia. Então, vamos ver. A tensão sobre o receptor já foi dada, que é de 55. Perdeu 5, ó. 5 volts só dentro dele, para ele funcionar. Então, aqui já falou. DDP de 55 no motor. É o que vai ser indicado pelo voltímetro, que é, na verdade, a tensão nesse motorzinho. Tudo bem? Apagar aqui para você ver melhor. Aí, ó. Pronto. O voltímetro 55 já foi falado no texto. Então, uma pergunta que parece retórica, mas você precisava saber. Será que você entendeu mesmo que aquilo lá é isso? E já disse aqui, ó, U. Então, você já sabia. Às vezes faz uma pergunta e fica assim, mas aí, de onde eu vou tirar isso? Você precisa ler a pergunta, entender, e aí você precisa simplesmente resolver, tá bom? Vamos para a segunda questão, então? Olha, um gerador, ele possui uma força eletromotriz, lembrando que receptor é força contra-eletromotriz, Fê100 e não FEM, igual a 20 volts. Então, o E do gerador é 20 volts. Quando os polos positivo e negativo do gerador estão em curto-circuito, quer dizer, estão no máximo, né? A corrente elétrica é 5 amperes. Então, aí seria a tensão e a corrente de curto-circuito do gerador. Com base nessas informações, analise as afirmações seguintes. Primeiro, a corrente elétrica máxima possível no circuito ligado ao gerador é 5 amperes. É a corrente de curto-circuito, né? A resistência interna do gerador tem 4 ohms. Isso aqui não foi dado, né? Mas nós podemos calcular usando equações. Quando os polos do gerador não estão ligados a um circuito fechado, aberto, por exemplo, a diferença de potencial entre eles é de 20 volts. Não está funcionando, é o máximo que nós temos, corrente I igual a 0. Só que 1, 2, 3, 2 e 3, 1, 2 e 3, todas estão corretas, só 2 e 3, a 1, a 2 ou a 3 apenas. Bom, vamos lá. Olha aí, ó. Nós temos aí um sisteminha, I é 5, né? A corrente de curto-circuito é E sobre R. Por quê? Curto-circuito foi dado lá, a corrente, que é a corrente quando está fechado o circuito. Você tem uma tensão de 20 dividido por 5, você tem uma resistência de 4 ohms. Já é verdadeira lá, né? Então, nesse caso aí, a corrente de 5 amperes já foi dado, que é a mesma. A corrente de curto-circuito é essa aqui, que é utilizada aqui. Então, é verdadeira também. 4 ohms é verdadeira e a 3 é verdadeira porque quando está aberto nós temos a tensão de 20. Já foi dado todos os dados direitinho, bem bonitinho, então ficou fácil de você entender, só que precisava, todas as 3 estão corretas, tá? Quando ele fala lá que fechou o circuito, então nós estamos falando curto-circuito, né? Olha aqui, ó, quando ele fala assim, ó, estão em curto-circuito, então ele já deu a corrente de curto-circuito. E a máxima é de curto-circuito, portanto, 5 amperes. Olha bem, a primeira é verdadeira. A resistência nós tivemos que calcular. Quando os polos não estão ligados, ele diz aqui, ó, que o gerador tem uma força eletromotriz. O que é a força eletromotriz? Quando a corrente é 0. Então os polos já não estão ligados a nada, está aberto. Já deu de 20, então a terceira também é correta. E como corrente, no caso resistência, é tensão sobre
corrente de curto-circuito, opa, deixa eu fazer um I mais bonito aqui, né? Corrente de curto-circuito. Então, já deu a corrente aqui, 20 dividido por 5, vai dar 4. Então, também é correto. Só que você já resolveria o problema, certo? Bem facinho, bem, só prestar atenção, né? Então, vamos lá para mais uma questão. Opa. Questão 3. Respeito dos receptores elétricos, vamos dizer qual que é incorreta. Incorreta, certo? Qual que está errada. Primeiro, os receptores são equipamentos que transformam energia elétrica em outra modalidade de energia que não seja exclusivamente energia térmica. Quando for exclusivamente energia térmica, é resistor. Verdadeira, né? A potência dissipada por um receptor é fruto do produto da resistência interna pelo quadrado da corrente elétrica que flui pelo sistema. Olha bem, é o quadrado da corrente. A potência útil do receptor é dada pelo produto da força contra-eletromotriz pela corrente elétrica. Nós sabemos que potência é U vezes I. U vezes I, certo? D, a curva característica de um receptor é decrescente. Está aqui, a curva característica, nós sabemos que ela é crescente, porque o alfa é menor que 90. Então, decrescente é do gerador. A curva característica de um receptor é oposta à curva característica de um gerador. Então, a curva característica do receptor é oposta. Sim, um é crescente e o outro é decrescente. Aqui, ó, vamos ver que a potência dissipada é fruto do produto da resistência pelo quadrado da corrente. Lembra que potência também pode ser R vezes I ao quadrado? Então, verdadeira. A potência do receptor é dada pelo produto da força vezes a corrente elétrica, U vezes I. Então, na verdade, a letra D é a única que está incorreta. Porque a curva característica do receptor é decrescente? Não, está aqui. Ela é crescente, tá? Então, essa é a questão incorreta aqui. Lembra que nós temos outras equações para potência. Tem também que potência é igual a U ao quadrado sobre R. Tem essa aqui e tem essa. Então, nós temos várias equações para encontrar a potência, aqui quando não tem tensão, aqui quando não tem resistência e aqui quando não tem corrente. Então, tem que tomar cuidado, não pode esquecer da aula anterior, tá? A DDP, que é a diferença de potencial nos terminais de um receptor, varia com a corrente conforme o gráfico. Tá bom. Tá aqui. Não deu a força contra-eletromotriz. E está pedindo justamente ela. Ó. Por quê? A força contra-eletromotriz é justamente aqui, ó. Esse ponto quando a corrente é zero. E o gráfico não vai até lá. Lembre-se que o gráfico não vai até o final para saber qual é esse valor. Mesmo se o gráfico não tivesse escrito ali, você não saberia o valor. Então, o que a gente faz aqui? A gente pega esses dados aqui das tensões e corrente, acha a resistência interna, se for preciso, ou faz uma relação, né? Então, olha bem, ó. E' vezes, né? U é igual a E' mais, não é vezes, aqui é mais, opa. O professor não está bom para escrever aqui no quadro, não. Não é vezes ali, tá, pessoal? Que, na verdade, é U igual E' mais R' vezes I. Então, aqui tem um mais, correto? Não esqueçam disso. Não é vezes igual está ali, não, tá? Mais. Opa. 22, continua aqui, é tudo mais, tá? Então, como é mais, né, aqui o E', nós temos as equações, nós podemos resolver elas, multiplicar por menos 1 aqui. Nós temos aqui, ó, 20, aqui já está correto, ó, 22, como aqui é 2, né? Nós temos, deu a resistência interna como 1 ohm. Ó, 22, se você diminuir isso aqui, 22 menos 25 é menos 3, tá? Aqui corta, porque E menos E vai dar 0, né?
E aqui 2 menos 5 vai dar menos 3. Aqui é o sinal de mais que está ali. Apesar de parecer ter um vezes aí, mas é um mais. Então a resistência interna, através de sisteminha, esse aqui é um sisteminha linear, em matemática, deu 1 ohm. Então substituindo aqui 2 vezes 1, ó, 2 vezes 1, 2. 22 menos 2 aqui, que passa para cá, fica menos, né? Então nós temos 20. Então este valor que está aqui é 20, certo? Então aí ficou um pouco estranho aí, mas fique tranquilo que nós vamos, a gente resolve isso aqui bem mais fácil, tá? Lembra que nós tivemos um probleminha aqui, onde o sinal de vezes, mas não é vezes, é sinal de mais, nós sabemos na nossa equação que é mais, tá bom? Vamos para a questão de Enem, então? Olha aqui, na figura 1 estão representados 3 objetos que utilizam eletricidade. O chuveiro elétrico, um ventilador, né? Chuveiro elétrico, um ventilador e uma bateria. Todos eles, se essa bateria você estiver carregando, é um receptor. Se não, um gerador. Os gráficos da figura 2 mostram o comportamento dos objetos por meio de suas características e tensões normalmente, versus a corrente elétrica. Levando-se em conta o comportamento elétrico desse objeto normalmente, vamos julgar as proposições a seguir. Então nós temos a figura 2 e a figura 1. Vamos associar cada elemento desse com cada curva dessa aqui, tá bom? O chuveiro elétrico corresponde ao gráfico 1 e a bateria ao gráfico 2. Vamos ver. Chuveiro elétrico. Olha lá, chuveiro elétrico é o gráfico 3. Por quê? Porque ele é um resistor. Então ele começa de 0, vai até linear, mas começando do 0. Receptor não começa do 0, que é no caso do ventilador. É uma curva crescente, não começando do 0. E o gerador é decrescente. Então, nós temos aí, o chuveiro elétrico corresponde ao gráfico 1. Nós vimos que o chuveiro elétrico corresponde ao gráfico 3. O ventilador corresponde ao gráfico 2, sim. E a bateria ao gráfico 3? Não, a bateria é o gráfico 1. A terceira, o chuveiro corresponde ao gráfico 3, correto. A bateria ao gráfico 1, correto. E o ventilador ao gráfico 2. Então, apenas a terceira está correta. Só fazendo uma análise direitinho, você consegue perceber isso aqui, né? Você viu direitinho aqui, você consegue saber apenas fazendo uma análise aí, né? Então, a 3, né, que você tem aí, ó, apenas a 3, está correto. Então, percebeu direitinho aí? Queria voltar só um pouquinho lá na 44. Não, 43, né? Olha aqui. Isso aqui tem um sinal de mais, não se esqueçam, tá? Então, fica 22 igual a E mais 2R'. E depois 25 igual a E' mais 5R'. Não esqueçam disso, tá? Como você faz aqui, pode fazer a subtração, 22 menos 25 dá menos 3. E' menos E' vai dar 0, porque aqui é menos, aqui é menos, aqui é menos. A gente multiplica por menos 1 essa equação, vai diminuir. 2R menos 5R, então aqui vai dar 0, menos 5R'. Por isso que ficou assim, ó. Tá? Ó, menos 5, menos 3, desculpa. O professor está trocando aqui, é menos 3, o 5 aqui, tá? Menos 3, porque 2 menos 5, menos 3, né? Nesse caso aqui, esse zero não precisa. Multiplicando tudo por menos 1, nós temos 3, no caso aqui, menos 3, né? Menos, fica 3 igual a 3R'. Só que aqui está multiplicando, passa dividindo. 3 dividido por 3 é igual a R'. 3 dividido por 3 é igual a 1 homem. Então, isso aqui você desconsidera, coloca o mais ali que vai dar certinho, tá? Bom, pessoal, então vocês viram aí que deu tempo a gente refazer direitinho, vocês entenderam, mas foi bom fazer tudo os cálculos, sinal direitinho, tá bom? Então, até uma próxima aula.